campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos. Vamos fazer a leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, fazer alguns breves comentários. Mas, primeiramente, vamos lembrar de um homem notável, o bom senso encarnado, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, às 19 horas, na cidade de Lyon, na França. Seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivail, era magistrado, juiz de direito. Sua mãe, Jeanne Duhamel, era professora. Hippolyte Léon Denisard Rivail casaria com Amélie Gabrielle Boudet, que também era professora. Ele foi professor, escritor, filósofo, cientista. Faleceu dia 31 de março de 1869, aos 64 anos. Hippolyte Léon era um ser humano notável, muito inteligente, amoroso. Como professor, dava aulas gratuitas para alunos que não tinham condições de pagar os seus professores na época, sempre preocupado com todos e visitando um de seus amigos que fazia reuniões, uma reunião por semana, aonde através das suas filhas ia conseguir mensagens de batidas de mesas, muito comum na época. Havia uma invasão organizada do plano espiritual para alertar a humanidade, então as mesas pulavam, saltitavam, e as pessoas viam nisso uma diversão. Poucos se preocupavam com o fenômeno. Hippolyte e sua esposa, Amélie, foram visitar esse senhor, essa família, e ele se surpreendeu porque a mesa respondia perguntas através de batidas. Perguntas que ele fazia mentalmente em língua que as pessoas presentes não conheciam. Naturalmente, como também cientista, ele iria ver nas respostas das batidas das mesas um efeito inteligente que há de ter uma causa inteligente. Então pergunta a Rivail: quem sois, pois? E a mesa responde: somos nós, espíritos humanos, que já estivemos aí inúmeras vezes, ajudamos a construir a civilização da qual tu fazes parte. Nós estamos aqui movimentando a mesa, não para distrair, alegrar encontros de madames e cavalheiros nos salões de festa ou nas cafeterias. Estamos aqui para alertar a humanidade de que a vida vem muito antes da matéria, muito antes do corpo físico e prossegue ao infinito depois da morte dele. E tu, Rivail, tens a missão de organizar uma nova doutrina que será a doutrina dos espíritos. E a partir daí, então, até a sua morte, em 1869, ele vai se dedicar completamente à codificação da doutrina dos espíritos. Em 1857 vem a lume o Livro dos Espíritos. E agora? Ele já era escritor, já era conhecido. Haviam livros de gramática escritos com Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que fazer? Com que nome colocar na capa do livro? Um amigo seu, espírito amigo, numa mensagem lhe informa, Zéfiro, que numa encarnação passada como druidas, Hippolyte havia sido um sacerdote druida com o nome Allan Kardec. E ele passa então a utilizar o pseudônimo Allan Kardec. Então, na obra
o Livro dos Espíritos, de 1857, está lá Allan Kardec. Depois ele iria publicar o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e logo em seguida o Céu e o Inferno, e por fim a Gênese, 5 obras que compõem o Pentateuco espírita. A doutrina dos espíritos é uma doutrina de libertação, libertação de consciências. Mas o que fazer com uma liberdade que essa doutrina nos dá sem Jesus? Por isso essa obra fantástica, da qual nós lemos uma página e comentamos toda semana no nosso canal, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de lê-lo, nós vamos, só para informação nossa, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Cândace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu o que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Então Filipe vai ensinar a boa nova ao eunuco etíope. Como poderia se ninguém me explicar? Então nós temos na doutrina dos Espíritos essa obra fantástica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxilia a compreender todas as passagens de Jesus, os ensinamentos morais que ele nos deixou há 2000 anos atrás. E numa homenagem a Allan Kardec, nós vamos ler o prefácio da obra, onde o próprio Allan Kardec vai dizer o seguinte: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso, foi colocada aqui como prefácio. Os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Em verdade eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado e que esse hino seja escutado de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. Maravilhosa essa mensagem, assinada nada mais, nada menos pelo
o Espírito da verdade, que era o Espírito médium de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, nosso mestre, nosso guia, o maior exemplo que nós podemos espelhar na nossa vida para nos melhorar. E todo o Evangelho segundo o Espiritismo trata dos ensinamentos morais de Jesus. Vamos lembrar aqui o que nos diz o Espírito da Verdade. É chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. A doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo, trazido de volta na sua pureza inicial, para dissipar as trevas. Muito se tem maculado os ensinamentos de Jesus. Se tem usado ao longo do tempo, temos nós, em encarnações passadas, usado os ensinamentos de Jesus para confundir, para espalhar medo, terror. Isso não pode. Jesus é amor. Assim como ele nos veio ensinar, meu Pai e nosso Pai que está no céu, que está em toda parte, Deus, nosso Pai, um Pai de amor, de bondade, que não é aquele ser desdenhoso, furioso, dedo em riste, sempre pronto para acusar, sempre pronto para ficar cuidando se alguém está cometendo algum deslize para punir, para castigar. Jesus nos trouxe um Deus de amor, um Deus de bondade, que não castiga, mas que educa, que está sempre disposto a dar uma nova oportunidade. Por isso, a reencarnação, que nos permite, a cada oportunidade, não retornar num corpo físico para sofrer, penar castigos por causa de deslizes do passado, mas sim para nos educar através de provas, algumas vezes sim de expiações que temos que passar, mas que fazem parte das provas necessárias para o nosso aprimoramento, para a auferição de valores novos. Por isso essa obra Evangelho, segundo o Espiritismo, é fantástica. É através dela que nós vamos compreender quando Jesus vai nos dizer que com ele o fardo era mais leve. Com ele por quê? Porque com Jesus no coração nós vamos compreender os motivos de estarmos passando por determinada situação. Nós vamos perceber que o acaso não existe e que Jesus caminha conosco. Então, com ele no coração, nós vamos passar por essa prova com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Ela será muito melhor aproveitada. Do contrário, nós vamos nos revoltar, nós não vamos entender, vamos nos sentir injustiçados, vamos trazer para dentro de nós amarguras, vamos causar um malefício muito grande para a nossa saúde física, não só psíquica. Então, com Jesus, fica mais leve. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender aquela passagem maravilhosa daquele paizinho que procura Jesus, que o seu filho estava endemoniado. Havia um demônio dentro, junto com o seu filho, que ora o jogava no fogo, ora na água, com o intuito de liquidar com a sua vida. E os apóstolos não conseguiram curá-lo. Então Jesus vai dizer, homens de pouca fé, para espíritos dessa envergadura é necessário jejum e oração. E Jesus cura o menino admoestando aquele espírito para que ele pare com a subjugação daquela criança. Jejum e oração. Jejum do quê? Jejum de comida? Não, meus irmãos, não, certamente não. Mas renúncia a tantas coisas mundanas que nos causam tantos dissabores, tanto mal, tantos malefícios. Procurar
cuidar das nascentes do nosso coração, alimentar bons pensamentos, boas inspirações e aquilo que nos causa males de sabores, coisas chulas, degradantes, deletar da nossa consciência. Não abrigar dentro de nós pensamentos de desolação, de tristeza, amarguras. Porque o tempo isso. Porque vivemos tempos bicudos. Na grande realidade, o Espiritismo nos mostra, nos faz compreender. A nossa humanidade nunca viveu um período tão bom, de tanto esclarecimento. Temos na nossa frente sempre as coisas colocadas, não muito às claras, mas temos raciocínio. E a doutrina dos Espíritos, codificada por Hippolyte Léon, Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, nos ensina a pensar, a raciocinar. Então pense, raciocine a respeito. Procure o porquê, as razões. Permita-se pensar, abra a sua mente para que os bons espíritos, assessorados pelo Cristo, possam lhe trazer informações a respeito de como resolver um problema X ou Y e segue adiante. Não se deixe abater por pessimismo. Pessimismo, tristeza, leva à depressão. E numa proposta depressiva, nós não encontramos mais sabor de viver. A vida perde o seu significado. E quantos de nós, então, buscam na porta do suicídio, né, uma solução falsa para parar de sofrer? Falsa. Porque ninguém muda porque desencarna. Ninguém se modifica porque volta para a pátria espiritual. Simplesmente a morte do corpo físico é a morte do corpo físico. Nós somos espíritos imortais num contínuo desenvolvimento de aprendizado. Sempre. A vida prossegue ao infinito. Somos seres imortais. Tivemos início, não vamos ter fim. Somos espíritos imortais neste momento, usando um corpo físico. Não somos o corpo físico. Vamos nos lembrar dos espíritos a Kardec. Somos espíritos humanos que já estivemos encarnados incontável número de vezes e ajudamos a construir a sociedade em que estás inserido, e a ela vamos voltar tantas vezes quantas forem necessárias até nos tornarmos puro espírito. Quantas vezes nós também vamos retornar aqui noutras configurações corpóreas. Pensemos nisso. Pensemos com carinho. Jesus é nosso mestre. Jesus é nosso guia. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre juntos a vocês. Amem-se também uns aos outros. Amem-se uns aos outros. O Espírito da Verdade nos lembrando as palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Contrário também funciona. Não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Não tenha pensamentos de ódio, de raiva. Isso é contrário ao ensinamento do Cristo. Se eu estou abrigando ódio dentro de mim, eu não estou caminhando com Jesus. Eu não estou caminhando com Ele. Eu estou apartado do Mestre. Não é que Ele se aparta de mim, sou eu que não me encontro com Ele. Aí todas as situações da minha vida vão se tornar penosas, difíceis, incompreensíveis ao meu olhar, ao meu entendimento. Perdão. Perdão incondicional das ofensas. Perdão 7 vezes, não. Perdão sempre. Como nos dizia o Chico, 70 vezes, 7 vezes a mesma falta. Perdoar sempre. Para que nós possamos estar leves. Porque nos diz aqui a última frase do Espírito da Verdade.
e poderão entrar no reino dos céus. Onde é o reino dos céus? Aqui, acolá, lá em cima, depois das nuvens, no espaço infinito. Ah, meus irmãos, o reino do céu é aqui dentro. É onde nós reinamos e deveria ser de forma absoluta. É o nosso íntimo, o nosso interior. Batemos num peito físico que não é o nosso, mas queremos dizer no âmago do nosso ser, no mais profundo da nossa alma. Ali é o nosso reino. Ali podemos construir com o Evangelho de Jesus e o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, o nosso céu, a nossa paz. Muito obrigado. Jesus, Deus, nos abençoe sempre. Passaremos agora para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site